O município de São Sebastião, localizado no litoral norte do estado de São Paulo, possui área aproximadamente de 401 km², uma população de aproximadamente 73 mil habitantes. Seu bioma predominante é a Mata Atlântica. Com a Serra do Mar avançando até a costa marítima, a faixa ocupada é estreita. Em poucas áreas, o nível do mar se estende, formando planícies que são chamadas de região do sertão. Compreendendo o fato de a região possuir tal beleza natural, podemos começar a entender algumas problemáticas da área. Até 1930, pouco se contava com acesso por terra. Somente com a abertura da rodovia dos Tamoios em 1932, a situação começa a se modificar. Nos anos 40, implanta-se a infraestrutura portuária. A construção do porto era vista pelos habitantes de São Sebastião como solução para a falta de recursos. Porém, em pouca coisa, a vida do local mudou. Nos anos 60, a Petrobras instala o terminal marítimo Almirante Barroso, com capacidade de atracagem para navios de grande porte. Assim, a chegada da empresa foi vista como grande possibilidade de crescimento e desenvolvimento, mas principalmente como fonte de empregos. Esses fatores tornam-se decisivos para a retomada do desenvolvimento econômico. Com o crescimento do município, o centro de São Sebastião tornou-se o ponto de separação da costa marítima em Costa Norte e Costa Sul. Atualmente, o principal centro de mobilidade de São Sebastião se localiza na Rua Outreiro, com a Rua Pará, que recebe todo o fluxo da costa. O principal transporte público existente no local é o ônibus. A outra única alternativa é o táxi. O fluxo predominante é o da Costa Norte com 3 linhas principais: Canto do Mar, Jaraguá e Enseada. Já na Costa Sul também existem 3 linhas principais: Boracéia, Boiçucanga e Guaicá. Não podemos esquecer de mencionar que Boiçucanga pode ser considerado como um segundo centro, pois possui infraestrutura própria, fazendo com que seja um suporte comercial para a Costa Sul. Outra alternativa de centralidade mais próxima para a Costa Norte é o município de Caraguatatuba. A Prefeitura de São Sebastião possui um contrato como empresa terceirizada para cuidar do transporte público. Isso faz com que aumente a qualidade, porém, a quantidade que a Prefeitura dispõe não condiz com a demanda existente, tornando os horários muito espaçados de um ônibus para o outro. Os ônibus do município possuem tarifas seccionadas, pois elas dependem do destino do passageiro. Outra opção de mobilidade preferencial da população é a bicicleta, só que não é muito usada, pois não existe faixa de acostamento em todo o trecho rodoviário, muito menos uma ciclofaixa. Torna-se inviável o transporte marítimo por balsas nesse município, pois as praias existentes são de arrebentação. Apenas seria possível deslocamento pelo mar através de pequenas embarcações com piers perto das montanhas para cada praia. A descoberta de São Sebastião como destino turístico ocorre após a abertura da rodovia Rio Santos no final dos anos 70, proporcionando ao município mais uma oportunidade de desenvolvimento, agora baseada no turismo. De maneira controlada e ecológica, o turismo hoje é a vocação assumida pelos sebastianenses. A partir das décadas de 70 e 80, com a melhoria da rodovia que liga São Sebastião a Santos, surge a exploração turística, principalmente na costa sul do município. Há uma nova mudança quanto ao uso da terra. A maioria das populações costeiras vendem suas posses e passam a habitar o sertão. A faixa marinha e adjacente à praia é ocupada, então por casas de veraneio, e mais tarde por condomínios fechados. Não há mais a relação com a terra através das roças. A população caiçara passa a trabalhar nos serviços ligados ao turismo e uma parcela bem diminuta ainda vive da pesca. Ultimamente, a Prefeitura está utilizando da divulgação através da internet e de feiras e eventos para atrair os turistas para São Sebastião. Após a temporada de verão, inicia-se um sistema de convênio com o governo. É aberta uma verba e o projeto inserido. Assim, existe um investimento tanto do governo quanto da Prefeitura. Nesse sistema são colocados projetos de infraestrutura para trilhas, urbanização de praias e entre outros. É previsto para esse ano a urbanização da Orla de Boiçucanga, que abrigará a construção de um centro de eventos e urbanização da Orla da Enseada, divisa com Caraguá, para a prática de kitesurf, contando com infraestrutura para receber as pessoas. Existe também o projeto da Fundação Florestal, colaborado pela Prefeitura, que consiste na estruturação de todas as trilhas do Parque Estadual. Foram escolhidas algumas de cada município do litoral norte, 5 de São Sebastião, e após o diagnóstico, está no aguardo da licitação do Banco Internacional. Uma pesquisa de demanda da Prefeitura resultou que 98% das pessoas que frequentam o litoral norte são em busca de praias.
Existem também projetos feitos por ONGs, financiados por empresas privadas, onde muitas vezes esses projetos são mais fáceis de serem realizados e possuem mais visibilidade por terem patrocínio de uma grande empresa. O grau de dificuldade de um projeto ser aprovado por essas empresas é grande. O começo do ecoturismo em São Sebastião deu-se através da aprovação de um projeto pelo poder público, mas com o passar dos anos houve a troca de gestão, perdendo assim a continuidade do projeto. Existe um grande potencial turístico na região, por conta das inúmeras trilhas, cachoeiras, formações naturais, permitindo uma rica experiência no contato com a natureza. Também há infraestrutura voltada para os diversos tipos de esportes, como os excelentes picos de surf, como são conhecidos. Estão as famosas praias de Maresias, Paúba, Camburi e Guaicá. Já na Praia da Enseada, centenas de praticantes de kitesurf criam um belo espetáculo de cores em uma verdadeira festa no ar e no mar. As praias ainda contam com as atividades de vela, windsurf, stand-up, canoagem, caiaque, pontos de mergulho. Para aqueles que desejam se aventurarem na mata, atividades como arborismo, rapel, casqueirinho e tirolesa contam com todo o apoio e segurança. Essa evolução na história do município trouxe consequências sentidas hoje, apresentando vários problemas, principalmente ligados à ocupação do solo e do mar, que se colocam difíceis na sua compreensão e solução, podendo trazer ainda graves consequências futuras. Por ser uma pequena faixa de planície para ocupação segura, pela ausência de planejamento quanto à ocupação de segundas residências e para a casa de nativos, e pela falta de oportunidades para os imigrantes que vêm a São Sebastião atrás de falsas oportunidades, há uma crescente população que ocupam áreas de riscos geológicos e áreas de preservação, que acabam sofrendo com os deslizamentos e a falta de saneamento básico. Contudo, a Prefeitura atua com projetos de congelamento dessas áreas, que juntamente com a Defesa Civil, cadastra as famílias que já estão instaladas nos locais e proíbe que novas famílias se instalem ou construam novas casas. Nos locais de APPs, ou Parque Ecológico, e em regiões que foram dados os laudos de confirmação do movimento de terra, as famílias precisam, obrigatoriamente, serem retiradas pela própria segurança. Nesse mesmo momento, ocorre em São Sebastião, na praia de Uqueí, a retirada das famílias do Morro do Esquimó, que além de fazer parte de APP, por ter o curso do rio passando pela área, apresenta movimento de terra. Segundo o chefe da Fiscalização Ambiental, Luiz Teixeira, existe nesse morro 209 famílias. Os primeiros que declararam interesse no programa conseguiram mudar para 50 unidades residenciais construídas na divisa com Caraguatatuba, e a outra parte da população, que deve definir seu destino por conta própria, respondem com protestos às ações da Prefeitura. As comunidades tradicionais do município de São Sebastião são caiçaras indígenas, encontradas no bairro de São Francisco, um dos mais tradicionais de São Sebastião, na ilha de Monte Trigo, localizada aproximadamente a 10 km de distância da praia do Barra do Una, e em Boracéia, na divisa de Bertioga com São Sebastião. A maioria dos pescadores mantém suas casas de forma original, porém, com o crescimento da pesca industrial e a valorização das terras, há uma mudança nesse cenário. Mas ainda, a maioria dos caiçaras faz da pesca como uma atividade de subsistência cujo excedente é a principal fonte de renda familiar. O pescado é comercializado no continente, de forma esporádica, aos donos de peixarias, restaurantes, hotéis e para os turistas. Além da pesca, também é realizado o cultivo de pequenas roças, cujos produtos são comunitários, artesanatos como a confecção de bolsas, cintos e tapetes, que são feitas a partir do trançado de folhas de baneireiras. Muitos também se dedicam à plantação de árvores frutíferas aos longos das trilhas, mas somente para consumo interno das famílias. Na ilha de Monte Trigo existe apenas um porto de embarque e desembarque, conhecido como Imbiru, mas não há pier, o que dificulta a tração dos barcos. A interligação no interior da ilha é feita através das trilhas espalhadas ao longo da porção. Outros problemas enfrentados pelos moradores são a falta de recolhimento do lixo pela prefeitura e a falta de infraestrutura para turismo como hotéis, pousadas e restaurantes, nem mesmo camping. Mas é importante ressaltar que todas as famílias recebem uma cesta básica mensal do Yacht Clube de Barra do Una, e apenas as que possuem crianças recebem a Bolsa Família do governo federal. As cestas básicas são fornecidas por conta da prestação de serviço educacional, realizada pela professora aos funcionários do Yacht Clube. Recebem também a remuneração pela limpeza das trilhas, dada pelo Yacht Clube da Barra do Una, e pela limpeza da área da escola, dada pela Prefeitura de São Sebastião.
A aldeia Rio Silveira é uma comunidade indígena e está localizada em Boracéia, na divisa de Bertioga com São Sebastião, e abriga atualmente aproximadamente 400 índios. Eles cultivam sua tradição indígena através da dança, música, artesanato e agricultura, que são passadas de geração em geração. As famílias indígenas sobrevivem do cultivo de palmito-pupunha e da venda de artesanatos e plantas ornamentais da rodovia Rio Santos. Em uma caminhada pela aldeia, é notável o passado misturado com as tecnologias do futuro. Apesar desta evolução, os índios vivem em paz com a fauna e a flora, preservando sua cultura e a língua materna, o guarani, mas também utilizam a língua portuguesa. Porém, nem todas as famílias indígenas mantiveram a tradição, pois com a ampliação dos meios de comunicação, abertura das autoestradas, surgimento do turismo, especulação imobiliária e o aumento das atividades urbanas, as comunidades tradicionais deixam de ser isoladas e assim são abaladas socialmente e culturalmente. Dessa forma, alguns dos habitantes dessa região passam a ver o território da comunidade como propriedade privada de troca, perdendo suas terras, deixam de produzir seu sustento e passam a morar nas periferias da área urbana, e em sua grande maioria nas áreas de risco, em moradias precárias.